Olá, já estamos chegando, está no ar o nosso Pantanal nos Esportes para falar de futebol com você nesta quarta-feira, dia 13 de maio de 2026, com muito assunto, muita Copa do Brasil. Todos os grandões de ontem passaram, viu? O Internacional passou, o Cruzeiro passou, o Fluminense passou. Ou seja, a zebra segue a solta, a gente vai saber se vai acontecer hoje ou não, tem jogo importante pra gente falar. E também no nosso cenário estadual, viu? Porque na segunda fase da Copa do Brasil Feminina tem um confronto caseiro entre Misto e Ação. O jogo acontece hoje às 6 da tarde no Dutrinha, com portões abertos, viu? Portões abertos para a torcida mistense, para a torcida do Ação. Confronto importante para os dois times tentando avançar para a terceira fase da Copa do Brasil Feminina. E dentro do cenário do futebol do estado, do futebol de Mato Grosso, tem problemas extracampo, viu? A gente vai falar de coisas muito negativas, inclusive, hoje aqui no Pantanal dos Esportes, com dois times de Várzea Grande. Tem o Várzea Grande, né, que foi denunciado por algumas jogadoras pela questão da falta de estrutura no seu centro de treinamento e, principalmente, salários atrasados, é a reclamação das jogadoras, de algumas jogadoras do Várzea Grande. E o Operário Várzea Grandense numa situação bizarra também, sendo movido na justiça aí uma ação contra o Chicote da Fronteira por dívida de aluguel com uma senhora de 89 anos de idade, 19 mil reais, quase 20 mil reais em dívidas que o Operário, que o Chicote da Fronteira tem com esta senhora. Você vai saber dessa história, vai saber da história do Várzea Grande e vai comentar junto com a gente, vai falar com a gente também sobre seleção brasileira. Acredito que até a convocação e depois da convocação, claramente, a gente vai falar todo dia um espacinho da seleção brasileira aqui. Faltam menos de 30 dias para a Copa do Mundo, ou seja, falta menos de um mês para o Mundial de 2026, então tem muita coisa para a gente conversar. Porque, senhoras e senhores, e para a tristeza do João Neto, o Ancelotti elogiou o Neymar. Muita gente está vendo como uma possibilidade de reaproximação. Será que ele está preparando o terreno para o Neymar? Ou foi aquele elogio protocolar? É um grande jogador, mas não sei o que lá. Pode ser que seja só para amenizar os ânimos da galera. Mas eu quero saber a sua opinião. 659-9694-3737 é o nosso WhatsApp que está piscando na sua tela. Mande a sua participação, que é mais importante aqui. 659-9694-3737. Senhor João Neto, você já está tremendo com a possibilidade do Neymar na Copa, pelo visto, né? Pela sua cara, vai ter que engolir o choro, será? Bom dia. Bom dia, Manfra. Bom dia, Davi. Bom retorno para você. Não vai mudar absolutamente nada na minha vida o Neymar ir para a Copa, a não ser que ele vá para a Copa, renda e o Brasil seja campeão. Aí vai mudar muita coisa na minha vida. Você vai comemorar? Muito. Não vai ficar triste? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Não tenho problema algum com o Neymar. Eu tenho problema com alguns defensores acima do tom do Neymar, mas problemas com o Neymar não tenho algum. A gente vai debater muito isso daqui a pouquinho, não tem como não se debater, inclusive as falas do Ancelotti. Vamos lamentar e debater também a situação do Clube Esportivo Operário Várzea Grandense, do Várzea Grande. É Esporte Clube ou Futebol Clube? Do Várzea Grande. É Esporte Clube? Várzea Grande Esporte Clube. E falar sobre Copa do Brasil, né? Jogos bem interessantes ontem. Os grandões passaram, mas sofreram, né? O jogo do Dois Goiás, deles. O jogo do Goiás ontem me entristeceu. Por quê? Porque eu gostaria de ver, beleza, você cai para a segunda divisão, fica um pouquinho mais complicado subir, não é tão fácil, tô falando do Cuiabá no caso. Mas eu sinto muita falta e me entristece o Cuiabá nunca ter conseguido ir bem na Copa do Brasil, que era uma possibilidade pelo tamanho da estrutura do Cuiabá. Foi em 2020, né? 2020 ou 2021 que foi aquela campanha? Foi em 2020. Foi em 2020, que é eliminado pelo Grêmio só, né? Passa Nas pelo quartas de Botafogo, final. eliminado pelo Grêmio, que é finalista, né? Eliminado pelo podia- finalista com uma polêmica, né? Inclusive, aquela bola saiu no gol do Podia fazer um gracejo maior, né? Acho que tem estrutura, Foi tem quarta de tamanho final para naquela isso. ocasião, né? Chegou tudo isso, quarta de final de 2020? Quarta de final. É que começou nas oitavas, né? Foi o ano da pandemia, né? Tinha O ano ganhado a que Copa deu- Verde no anterior. Como campeão começou da nas Copa oitavas. Verde, começou nas oitavas. Primeiro jogo venceu do Botafogo e caiu pro Grêmio nas quartas, que né? teve o Sobreviveu jogo- um jogo, digamos Ainda era assim. época sem torcida, ainda, né? Sim. Não tinha torcida. Então, assim, não aproveitamos o único gracejo do Cuiabá na Copa do Brasil. Acho que tem estrutura e tem tamanho para fazer bem mais do que faz. Inclusive, é eliminado sempre por equipes que são menores que ele, com menos estrutura, né? Um calcanhar de
de Aquiles aí essa questão do Cuiabá na Copa do Brasil, infelizmente. E quem está de volta com a gente, lembrou que tem trabalho, lembrou que tem TV, inclusive. Sim. Espero que tenha aproveitado sua semaninha de folga que você mereceu, aproveitado a viagem, mas hoje está de volta. Devo perguntar para você, Davi, antenado no que aconteceu no futebol nesses últimos dias, né? Últimas semanas não, você ficou uma semana aí fora, porque aconteceu bastante coisa, hein? Bom dia, Manfra, bom dia, João Neto, bom dia pra galera acompanhando a gente aí em casa. Acho que sim, cara. Acho que sim. Agora. Não, Bela resposta, viu? Mas se você estiver sabendo sobre o Neymar, você está antenado. Sobre a seleção brasileira, certamente estou antenado. O assunto é esse. Ontem já acompanhei as partidas da Copa do Brasil, sofrendo bastante, tanto o Cruzeiro quanto o Internacional. Me impressionei bastante com o Atlético, cara. O Atlético fez um jogo muito honesto contra o Internacional. Depois de fazer nada com o Cuiabá. Fez um jogo muito honesto contra o Internacional, em alguns momentos foi até melhor que o Inter. É claro, o Inter estava num ritmo, eu fiquei com a impressão, num ritmo meio desleixado na partida, mas foi um jogo bem honesto do Atlético. Jogaço Cruzeiro e Goiás também, Tadeu salvando, o Goiás no finalzinho ali, Que partida do perdendo Tadeu, algumas né? oportunidades. Jogos bacanas na Copa do Brasil. Que partida E mesmo do com Tadeu. essa boa partida do Atlético, quem menos sofreu, quem menos teve a classificação ameaçada foi o Inter, né? Porque acaba vencendo as duas partidas. No caso do Cruzeiro, principalmente, ali teve tensão até o final, com a Sim. possibilidade de pênaltis. E uma tensão Aquela bola na desnecessária, trave, né? aquela bola na trave no finalzinho. O Cruzeiro ali. poderia ter decidido a parada no primeiro tempo, né? Convenhamos. Mas aí foi muito mais mérito do Tadeu do que Não, falha então, é do questão Cruzeiro, do né? Tadeu. Mas a gente vai chegar lá, vamos passar por partes, vamos primeiro para o nosso futebol de Mato Grosso aqui, João Neto. Algo que você trouxe, inclusive, ontem, né, no Fala Capital, na Rádio Capital. Vamos começar pela questão do Várzea Grande, do futebol feminino, porque tem outra coisa além disso para a gente comentar, já a gente chega lá, você vai entender. Por quê? Ontem, jogadoras do Várzea Grande denunciaram, né, fizeram uma denúncia, procuraram o portal Donas FC, que é um portal nacional que envolve o futebol feminino, e fizeram uma denúncia sobre falta de estrutura, até queda de energia, falta ali de água também, a gente sabe que Várzea Grande sofre com esse problema, falta de água, condições ali de se fazer um trabalho bom no centro de treinamentos, e principalmente questão de salários atrasados, né? Tem jogadores aí que recebem só 50% do salário, só como se fosse uma ajuda. Essas foram as denúncias feitas por essas jogadoras, por algumas jogadoras, não sabemos os nomes, para este portal Donas Futebol Clube, né? Donas FC. E o Várzea Grande respondeu, João Neto. O Várzea Grande respondeu falando que vai averiguar, vai analisar ali internamente o que está acontecendo, tanto financeiramente quanto na questão da estrutura, que eu já acho meio contraditório, né? Como assim averiguar? Você sabe o que está acontecendo, né? Mas tem um ponto importante na resposta do Várzea Grande, que é a parte em que o Várzea Grande afirma que não recebeu repasse do governo naquela verba do incentivo ao esporte, que é 1,5 milhão, realmente, o Várzea Grande tem direito a receber 1,5 milhão de reais do governo do estado por disputar a Série A3 do Brasileirão Feminino. E segundo o Várzea Grande, esse repasse não aconteceu. História meio macabra essa, né? Não, na verdade, cara, tudo que envolve o setor público, ele exige burocracia. E é normal, demora para cair. Cai o dinheiro entra, mas o dinheiro não entra na hora que o clube quer, né? Normalmente o clube quer o dinheiro antecipado para trabalhar com dinheiro para o campeonato. E o que acontece é que esse dinheiro, o que eu tenho de informação, é que normalmente ele chega após o campeonato, já na reta final do ano. De uma vez, parcela, existe a possibilidade de uma vez. negociar? De uma vez. É isso que a gente tem que entender. Que repasse que é esse que está faltando para o Várzea Grande, né? Isso que a gente vai É o da apurar lei melhor. do incentivo ao Não, a gente esporte, sabe né? que é o da lei do incentivo, mas é o repasse desse ano, que eles estão reclamando que não caiu, é o repasse do ano passado, que o clube já sabe, pelo menos em média, quando vai cair o repasse. O misto, por exemplo, quando a gente conversa com a diretoria do misto, eles já deixam bem claro, antes do início da Série A1, ó, esse ano a gente ainda vai jogar com uma verba do ano passado, com a verba de Série A2, que foi o que a gente recebeu no final do ano. A partir do ano que vem, o dinheiro do misto vai aumentar, a folha do misto vai aumentar um pouco, porque a gente vai ter a grana já da Série A1. Geralmente, pelo que a gente pode perceber também, é geralmente no segundo semestre, né? Julho, cai o dinheiro. agosto, Mas, ó, mais ou menos. essa Então, é uma o clube discussão que sabe, mais ou menos, quando vai receber. Tanto que a gente tem justamente isso, com o misto e com a ação, subindo no segundo ano de Série A3, porque justamente foi quando receberam já o dinheiro. E é o que a gente questionava bastante dessa campanha do Várzea Grande. Era para o Várzea Grande já estar com a grana, era para o Várzea Grande já estar bem.
Que repasse é esse? É o repasse do ano passado? Essa que é a não minha foi feito? dúvida, é o repasse do ano passado? O primeiro ano do misto não tinha a lei ainda, né? A lei ela acontece no segundo ano e até Em 2023, e a partir de 2023. E até de bastidor aqui, quem provoca a Assembleia Legislativa é o próprio misto, falando, ó, não é justo o masculino ter e o feminino não ter, que só o masculino tinha a lei. Aí foi votado novamente na Assembleia e com uma emenda, uma proposta de emenda ao projeto do deputado Carlos Avalone, foi aprovado para ir para o futebol feminino. Dito isto, se chega no final do ano, se não chega, as meninas não têm absolutamente nada a ver com isso. Eu sou um empresário que vive de publicidade. Eu não posso chegar para os meus funcionários e falar assim, ó, o fulano que está anunciando comigo não pagou ainda, viu? Então eu vou atrasar seu salário agora. A Prefeitura de Cuiabá, o governo do estado, a Assembleia que anuncia aqui no meu veículo de comunicação, não me pagou ainda. Então, ó, quando eles me pagarem, seu salário cai. Uma coisa não tem absolutamente a ver com a outra. Então não adianta o Várzea Grande vir com essa desculpa de que ainda não caiu o dinheiro do governo. As meninas não têm absolutamente nada a ver com isso. Salário é salário. Não caiu o dinheiro do governo, vai no banco, faz empréstimo, foi vende feito carro, com as vende meninas, casa, né? E paga o salário dos outros. O compromisso das meninas foi com o clube, não foi com o governo do estado. Exatamente. Vou esperar quem está me devendo me pagar para eu te pagar e você trabalha para mim. Isso é o que a gente tem que apurar melhor essa semana. Que repasse é esse que o Várzea Grande não recebeu, se é de fato repasse do ano passado, porque se for do ano passado, a gente tem outro problema, que é com o Estado, que é um repasse que o Estado tinha a obrigação de fazer e não fez. E aí não é uma situação similar àquela do Goiatuba, por exemplo, que a gente viu quando foi enfrentar o misto, né, que tinha um convênio, tinha uma parceria. É uma parceria, não é lei, patrocínio, né? Não é projeto de lei. A gente está falando de uma lei. Então, de um projeto de dinheiro lei. que, obrigatoriamente, o Estado tem que repassar. Um dinheiro do Com o nosso contribuinte dinheiro, inclusive, né? que o Estado tem que repassar para o clube. Se o Estado não repassou, por quê? Onde é que está esse dinheiro? O que aconteceu? Isso é o que a gente tem que entender junto ao Estado também. Agora, se o Várzea Grande estiver reclamando que não recebeu o dinheiro desse ano, aí já não... Mas seria contraditório, porque o clube sabe que recebe no final do Várzea ano. Grande é toda atrapalhada, né? Você falar que vai averiguar se está uma nota estranha. atraso do salário, Sim. vai averiguar se está faltando água, se está faltando estrutura, vai averiguar com quem? Eles ligaram para você para perguntar? Não, para mim não. Ninguém da diretoria do Várzea Grande ligou assim, ô Davi, eu preciso saber de você aí, cara, se é verdade. Como que a gente vai... tá Até com quando a atraso gente do for perguntar salário. pro Várzea Grande, a gente vai perguntar como se eles vão averiguar aí. Quem tem que averiguar é a gente, aí quem tem que saber. Então, não a sabe. nota ficou meio mal formulada nesse sentido, né? Vou ligar Ficou para alguém ruim a aqui para perguntar se a comunicação. gente pagou o salário das meninas aí ou não. O que o clube vou pode perguntar pra averiguar alguém se é a falta questão energia. estrutural, né? O que está acontecendo na estrutura que as atletas estão reclamando. Isso é algo Problema que de precisa averiguar. ar-condicionado, problema de água, Mas de resto- toda essa questão de estrutura também. Elas reclamam a falta de privacidade, já que o alojamento das jogadoras é junto ao centro de treinamentos, então tem outras movimentações, né? Não só do futebol feminino, mas outras movimentações do Várzea Grande também. Isso tudo o Várzea Grande tem que saber, né? Porque é o Várzea Grande que cuida disso, é outra pessoa terceirizada. O Várzea Grande é só o escudo, é só o nome, é um trabalho terceirizado. Aí que tá. Aí tem que vir a público falar. A nota do Várzea Grande me permite pensar isso. E Assim, tem- a e gente tá quem tem aqui que na vir? frente aqui, mas quem manda não é nós. E quem tem que vir a público também até agora não veio, não soltou nota oficial e é ruim de conseguir o contato. Você conseguiu algum contato do operário, João? Nem tentei. Tentar algum contato? Nem tentei. A gente tentou até o Christian, que é o Christian, nosso operador de áudio, não sei se está na sintonia com a gente, um abraço, Christian. Ele que é próximo do pessoal do operário, até pedi para ele, cara, manda uma mensagem aí, quem sabe você, né, sem ser, né, ali de enchendo o saco, mais na amizade, eles responderam. Devem estar com vergonha, né? Mas, enfim, o operário varzegrandense deve quase 20 mil reais a uma idosa de 89 anos, Davi, numa situação de aluguel. Aluguel atrasado, não paga desde abril do ano passado. R$ 1.300 Um por aluguel mês de de R$ aluguel 1.300 por mês de uma casa gigante. para uma senhora que alega, inclusive ela perde urgência por causa disso, necessitar deste dinheiro porque é a única fonte de renda que ela tem para tratar dos problemas que ela tem de saúde, que ela tem problemas renais e também cardíacos. Que vergonha do operário, né? Que vergonha do operário e também a falta de comunicação até o momento, né? A falta de esclarecer os fatos, o que a falta de esclarecimento nos leva a entender que pelo menos agora tem culpa no cartório. Né? Essa casa é do quê? Eles usam, segundo a matéria do VG Notícias, lá de Várzea Grande, o site de Várzea Grandense, o operário usa como alojamento. Alojamento dos atletas.
Não sei se Casa é dos atletas, grande. se é da comissão técnica, mas a matéria diz que usa como alojamento. Então não é uma casa pequena, né? Para ser usada como alojamento, é uma casa grande. É uma casa no bairro do aeroporto. Com um valor, aquele jardim aeroporto, com um Jardim valor que é menor do que um salário mínimo o valor do aluguel, né? E o operário está devendo o aluguel para a senhora. É um barato, E falando né? de Se é uma dinheiro, casa grande é. perto do aeroporto, 1.300 E é falando de barato. dinheiro, o Operário se deu bem na Copa do Brasil do ano passado. E nessa lei de incentivo também recebe 1 milhão por disputar a Série D, né? É o valor que os clubes da Série D recebem. Sim. Recebe 1 milhão por disputar a Série D do Campeonato E Brasileiro. ano passado teve reclamação dos atletas do operário que o bicho lá, bicho a não caiu, premiação pela Copa do Brasil não tinha caído, né? Demorou muito para cair. Ano passado, se não me falha a memória, o Operário foi o clube mato-grossense que mais faturou em premiação, por conta da Copa do Brasil. Foi 1 milhão e 300 mais ou menos. Elimina o esporte, né? Passa de fase. Se juntar esse ano, ainda deve ser o clube que mais fatura em premiação. Mas deve estar ali próximo. Faturou uma boa grana o Operário. E a gente tem que esperar o clube responder também, ver qual que é o lado do Operário nessa história, né? O que está acontecendo. Porque se deixar de pagar um aluguel de R$ 1.300... Por um ano, É uma né? renda Abril do ano E passado. na mínima pro ação, operário. inclusive, o advogado, a advogada da senhora dispensa a audiência de conciliação, Que já foi tentado. porque diz que já teve proposta de acordo do operário algumas vezes e na hora de pagar não pagava. Então, assim, a gente não quer ser enganado novamente com uma ideia de conciliação. E outra coisa, gente, é 19 milhões quebrado. Eu não vou saber o salário dos melhores jogadores do elenco do operário, mas tem jogador ali que deve ganhar perto disso. Deve ganhar 14, 15 mil reais. É o salário de um O mês. valor cheio para um clube de futebol. 2 jogadores do operário. A gente entende todos os problemas que o Operário passa, de financeiros e tudo mais, mas para um clube de futebol da Série D não é um valor enorme. Não vai fechar as portas se pagar esse valor de quase 20 mil reais. Ainda mais quando a gente coloca no mês a mês, pô. Então, a questão é essa, 1.300 1.300 por mês. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. 1.300 por mês é sacanagem. Se fosse ali, sei lá, 5 mil também seria uma sacanagem extrema, porque acordo é acordo, ainda mais com uma senhora de 89 anos. Mas, pelo amor de Deus, R$ 1.300 por mês o operário não tem condições de pagar ou não quer pagar, fecha as portas, né? Aí o que é mais bonito? Você sumir ou você soltar uma nota ridícula igual o Vargas Grande soltou? Acho que sumir, né? Eu soltar a nota, pelo Não menos sei, tentou, bicho, pelo eu menos fico- apareceu, né? Eu fiquei constrangido. Não, pelo menos apareceu, Não, pelo mas menos sumir é mais apareceu. feio. Eu Sumir fiquei, é feio, eu o fiquei sumir é feio. constrangido com a nota do Vargas Grande, falando que vai averiguar se tem atraso de salário, cara. Mas você ficou constrangido porque pelo menos teve resposta. Você tá tentando ali, pelo menos, pô. Ah, mas, O bicho, operário não falou nada. Pô, eu falo assim, eu preciso ver aqui se eu tô devendo salário, é um negócio de outro mundo, bicho. Eu Mas, fiquei- O sumir pra mim é pior. O sumir pra mim é pior. Os A dois gente são vai, feios demais. vai tentar averiguar toda essa questão. Averiguar de fato, que a gente não é responsável. A gente Não sei. A gente tem que averiguar de fato. Vai que é a Tem que gente averiguar. que tá errado nisso Os aí. dois casos. E daqui a pouquinho a gente volta para falar de Copa do Brasil, porque em campo e bola tem Mato Grosso em campo hoje, misto e ação pela segunda fase da Copa do Brasil feminina. E a gente já entra na Copa do Brasil de vez e tem mais seleção brasileira pra gente falar. Por isso você não deve sair daí, porque já já a gente tá de volta em intervalo. Voltamos! Pantanal nos esportes no ar novamente. Continuar falando de futebol mato-grossense, porque hoje entrou em campo misto e ação. Não é coincidência não, viu? Quer dizer, é coincidência só, não é pré-determinado esse sorteio da Copa do Brasil não é regional igual a Série D. Puramente coincidência esse confronto caseiro que caiu no Eurico Gaspar Dutra, sede também aí de sorteio da CBF. Hoje, João Neto, os times em competições diferentes, né? Um na Série A1, que é o caso do misto, e outro na Série A2. Mas, ao mesmo tempo, na Série A1, o misto não vence a 6 jogos. Na Série A2, o Ação vem de 3 vitórias seguidas. Isso aí equilibra um pouco a parada, ou por ser de Série A1 e decidir em casa, né? Entre aspas, né? Jogando no Dutrinha, o misto é favorito para esse jogo aí. Primeiro que mudou o horário da partida, né? Tá às 18 horas, né? Era às 17, passou para as 18, não tinha o menor sentido ser às 17, ainda é ruim ser às 18 quando você pensa em torcida, né? Portões Mas abertos no Eurico Gaspar Dutra. Às 18 pelo menos já melhora um pouquinho a mais do que ser às 17 o jogo. Cara, eu acho que é um confronto equilibrado. O misto tem mais história, tem mais camisa, tá na Série A, o outro time que é o Ação tá na Série B. Mas a gente acabou de dar uma pincelada aqui na Copa do Brasil que a gente teve Internacional e Atlético, Cruzeiro e Goiás, Fluminense e Operário de Ponta Grossa, confrontos de Série A com Série B.
e todos pegados, difíceis, times que são acostumados a estar na Série A sofrendo com times da Série B. O misto ainda nem acostumado a estar na Série A Foi montado um time muito com uma base para se jogar a Série B, depois fez alguns arranjos ali para poder qualificar um pouco o elenco e ir bem para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o jogo é extremamente equilibrado. Não vejo um favoritismo gigante para o misto, não. Eu acho que é favorito, mas não vejo um favoritismo grande, não. Acho que é bem equilibradinho. Olhando mais para o lado do misto, mandante da partida, já a gente fala um pouco do calendário do Ação também. O misto enfrenta o Grêmio já no próximo final de semana. Está numa situação talvez apertada dentro do Campeonato Brasileiro da Série A1. Talvez não, né? Apertada. A 4 pontos de distância. Não, é porque os outros times não vencem também, né? Sim, em termos de pontuação está apertado, mas em desempenho ainda é superior ao próprio América e ao Vitória, que estão dentro da zona de rebaixamento. Mas seria talvez o caso de focar um pouco mais no Brasileirão, de esquecer um pouco a partida de hoje, ou não? Dá pra jogar hoje, dá pra jogar também no sábado, né? O jogo cai no sábado ou no domingo contra o Grêmio? Não vou lembrar de cabeça. É dia 16, 16 é? 16 é sábado. 16 no sábado, joga no sábado já contra o Grêmio, Davi. Cara, No Rio Grande do Sul, tá? Pra deixar claro. O misto tem alguns jogos complicados nessa reta final. Os jogos fáceis, os jogos para vencer nessa Série A1, o misto já teve praticamente todos. Já teve muitos, pelo menos, né? Já teve o Vitória, já teve o América Mineiro. Acho que o time mais acessível que o misto está enfrentando nessa reta final agora é a Juventude na penúltima rodada. Já teve o Botafogo. Se não me falha a memória, que está ainda abaixo. Venceu já o teve o Botafogo, venceu. Foi a única vitória do misto. E tem o Atlético Mineiro a enfrentar ainda também, que não está tão longe do misto na classificação. O jogo contra o Grêmio, dentro desses jogos que ainda vai ter, é um dos jogos mais acessíveis que o misto tem. Que o Grêmio também é um time que não está tão distante na tabela. Mas eu acho que dentro do que a gente tem esse ano de Série A1, o pensamento é mais do que dá para brigar, o que não dá para brigar, os jogos que a gente vai vencer e olhar também para os jogos dos adversários. Porque é o que você falou, Mafra. O misto não está vencendo, mas quem está embaixo também não. E esse ano só cai em 2. Então a situação tem que se olhar com cuidado, tem que prestar atenção, não pode desleixar no campeonato, mas a situação não é tão complicada quanto parece nesse sentido. E aí o jogo contra o Grêmio é um jogo um pouquinho mais acessível, vai ter um jogo bem mais acessível contra o Juventude, mais para a reta final. E dentro desse contexto, a Copa do Brasil é mais uma chance de você ganhar um dinheirinho a mais e de ganhar confiança também. Acho que não muito. Eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que com 3 pontos, se o misto fizer 3 pontos, ele não cai mais. E tem gente dentro do misto que acha isso também, que achava que 4 pontos não caía. Fez 1 ponto contra o Bahia, então, na soma, agora 3 pontos não cai mais. É um achismo, tá? Mas eu concordo com esse achismo, acho que com 3 pontos o misto não cai. Outra coisa, agora está um pouco mais afunilado o Campeonato Brasileiro, mas ele já teve intervalos aí de 2, 3 semanas de um jogo para outro. Então eu não acho que fisicamente a equipe vá padecer se jogar hoje e se jogar sábado. E outro ponto, a Série A1, o futebol feminino para a Copa do Mundo. Então assim, eu acho que dá para jogar com um time, se não for com um time completo hoje, pelo menos com algumas peças importantes aí. E vai ajudando a confiança, porque eu lembro da Série A1 só tem turno, né? Não tem 2 jogos entre as equipes. Turno único. Então é um formato que é muito difícil para os times de menor investimento. É algo até que imagino que a CBF vá repensar quando chegar nos 20 clubes, né? Que está crescendo até chegar nos 20 clubes da Série A1 feminina. Porque esse formato praticamente não dá chance de os clubes com menos investimento chegarem longe, chegarem no mata-mata, se classificarem melhor na competição, porque você não tem tanto do fator casa, você não tem muitas chances de ganhar numa zebra. O misto vai pegar o Corinthians só fora. Né? Não tem muita oportunidade dentro desse formato. As oportunidades que os times pequenos têm para não cair são contra si mesmo. E é isso que o misto tem que pensar na Série A1. E até pelo que o Jonete disse agora, acho que é assim que o misto entende a Série A1 também esse ano. Os dois confrontos do misto, para não cair, os diretos, né, contra times da zona de rebaixamento foram fora, né? Contra o Vitória e também contra o América Mineiro. E o misto, no início, antes de começar a competição, ele comemorou pegar alguns times grandes aqui, porque achou que a torcida ia abraçar mais o projeto, né? Ele falou, pô, uma chance da gente fazer uma renda, conseguir um dinheiro e tudo mais. Só que no frigir dos ovos teve o jogo difícil aqui, que você não conseguiu fazer o resultado. O jogo, entre aspas, mais tranquilo foi fora, que te dificultou fazer o resultado também.
Então acabou sendo prejudicado nesse sentido, né? Não teve os jogos acessíveis dentro da sua casa. E lembrando que o Ação, agora visando um pouco mais o lado do Tuiuiu Pantaneiro, está na Série A2, dentro das zonas de classificação para o mata-mata, para continuar brigando por esse acesso para a Série A1. Hoje é o 7º colocado e na próxima rodada, no domingo, enfrenta o Taubaté em São Paulo, no interior paulista, contra o 8º colocado. Um jogo direto, mais um jogo direto, enfrentou o Ceará no jogo direto, ganhou, agora enfrenta o Taubaté no jogo direto também. A ver, né, como os times vão se comportar, se vão visar um pouco mais Brasileirão, no caso do misto, a permanência na Série A1, no caso do Ação, o acesso para a Série A1, né, jogando na Série A2, vai ser algo bacana para a gente ficar de olho neste confronto caseiro. Lembrando, 6 da tarde no Dutrinha, portões abertos para o torcedor mistense e também para o torcedor do Tuiuiu Pantaneiro, torcedor do Ação. E além do mais, no retrospecto dos times, pode chamar a atenção da alta, né, do misto ali. São 14 jogos, são 10 vitórias do misto, 2 empates, 2 vitórias só do Ação. Mas o último jogo dos dois, na semifinal do Mato Grossense do ano passado, foi 4-1 pro Ação. Então pode ter essa coisa para se apegar aí o torcedor do Ação. Vamos falar de seleção brasileira agora? Dá uma pausa na Copa do Brasil. Já já a gente volta para falar da Copa do Brasil no masculino. Os grandões de ontem passaram, Inter classificado, Cruzeiro classificado e também o Fluminense classificado. Hoje tem o São Paulo jogando a vida praticamente. Hoje tem o Santos jogando a vida também contra o Coritiba fora de casa. Mas agora um momentinho para falar de seleção brasileira, porque ontem o Ancelotti deu uma entrevista exclusiva para a Reuters, né? Agência de qual país mesmo, Davi? É inglesa, né? A Reuters eu acho que é inglesa. A Reuters é inglesa? Não tenho certeza, não. E nela ele fala sobre a seleção brasileira, fala sobre a preparação, como ele prepara as suas convocações, falou também sobre Copa do Mundo, sobre lideranças do elenco. Mas, claro, o tópico Neymar é sempre o mais forte, inclusive o mais pautado dentro dessa entrevista. E ele falou sobre o Neymar, colocar as aspas do Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, na sua tela, para a gente ficar ciente do que ele falou. Só não tá a fala dele aqui porque ele fala um pouco italiano, um pouco espanhol, ele dá uma misturada nos dois, às vezes é até difícil de entender, mas a tradução é essa, ó, abre aspas. Neymar é muito amado, não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar a sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos. Quando tem que escolher, tem que considerar muitas coisas. Neste aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que demonstrou sempre que teve e também agora está se recuperando de um problema, está trabalhando forte para se recuperar que está jogando. Nos últimos tempos ele melhorou muito e está jogando com muita continuidade. Obviamente, para mim é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar bem os prós e os contras, mas a mim isso não vai colocar a pressão. Porque, como disse, há um ano estamos avaliando não só Neymar, mas todos os jogadores, aspas do Carlo Ancelotti falando sobre o Neymar da Silva Santos Júnior. Rasga um elogio, mas também no finalzinho ali já coloca um pouquinho de pá de cal, talvez, na esperança do torcedor. Isso serve para os dois lados. Neymarzete, né? Serve para os dois lados, cara. Por quê? Para quem é a favor, você consegue arrancar aqui dessas muitas falas, coisas, tá? Várias coisas positivas. Para quem é contra, você consegue arrancar aqui várias coisas que demonstram que ele está dando uma explicação e que não vai levar. O que você mais tira, então? Eu continuo na dúvida, de verdade. Eu sempre falei que o Neymar não precisa ser testado. Se o Neymar estiver bem, ele vai. Eu tenho outro problema com a convocação do Neymar, é de saber se ele aceita ser coadjuvante, que eu acho que ele não tem. Não é a parte da bomba ali? Que então, ele fala, ó, se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Pra mim aí surge um outro problema. Quando Por você quê? chama o Neymar, os caras falam assim, ó, aqui é você. Vai lá, resolve. Os outros jogadores da seleção brasileira. Eu acho que eles jogam completamente a responsabilidade em cima do Neymar. É uma transferência de responsabilidade gigantesca. Ele fala que pra ele não pressiona. A questão da gente falando aqui não vai mudar nada na vida do Ancelotti. Jogador pedindo o Neymar, jogadores de fora, né, da seleção, ex-jogadores pedindo o Neymar na seleção, não vai mudar nada na vida do Ancelotti. Cantores, quando o Ancelotti tá curtindo o carnaval, falando do Neymar na convocação, não vai mudar nada. Carta aberta falando que a seleção brasileira, caso a seleção brasileira ganhe título, não vai ter graça ver a foto sem o Neymar. Vai ser triste, inclusive, não ver o Neymar na foto. Não vai mudar nada. O cidadão que fala isso tem que torcer pra Argentina. Mas a questão dos jogadores, Davi, da seleção brasileira, os convocáveis, Casemiro, Rafinha, anteriormente a gente teve Estevão, teve a questão também
do Rodrigo, falarem tanto do Neymar assim na seleção brasileira, este não pode ser um motivo para pressionar o Ancelotti? Cara, eu acho que não. Acho que o Ancelotti vai tomar a decisão que ele achar melhor, independente do que estão falando. É claro, ele vai pensar um pouquinho mais. Aí o Rafinha vai falar, pô, Ancelotti, o Neymar. O Casemiro vai falar, o Neymar. Não que isso aconteça, né? Um cenário hipotético em que eles falem pro Ancelotti do Neymar, em que eles peçam o Neymar ao Ancelotti. Eu não acho que isso pressione tanto a cabeça do treinador, porque ele tem uma ideia do que ele pensa do jogo, do que ele pensa que pode ser melhor para a seleção. Ele vai levar em conta. Como a gente sabe, como é noticiado pelo menos, que ele levou em conta a opinião do Casemiro sobre o Fabinho, como reserva, né? O Casemiro precisava de um reserva direto, e teria dito ao Ancelotti que entende que o Fabinho é o melhor reserva. Mas aí, isso é uma opinião que o Casemiro dá. O Ancelotti analisa e entende que é de fato melhor. E quando você olha, realmente, o que faz sentido nesse cenário é que o Fabinho seja o reserva direto do Casemiro. É um conselho, é uma dica, é um pedido do capitão da seleção que faz sentido para o treinador. Então, se os jogadores pedem o Neymar para a seleção, tem que ver se o Ancelotti entende que faz sentido. Eu não acho que ele vá levar o Neymar só porque estão pedindo para ele levar. Eu acho que ele não fica pressionado, eu acho que ele leva em consideração. Eu acho que tem um peso grande porque ele é marcado como um cara que é muito de fazer o vestiário funcionar. E quando ele vê que os caras todos querem o Neymar lá, eu acho que ele leva em consideração. Mas o Ancelotti está no momento da vida dele que nada mais pressiona ele, cara. Tem esse negócio de, eu tô pressionado. Beleza, não levei Neymar. Vocês vão ficar com ódio de mim? Aviãozinho, Não só a questão moro do no ódio, Canadá, né? volto pra Itália. Mas a questão do assumir a responsabilidade. Será que a seleção brasileira não vai ter dificuldade de assumir a responsabilidade? Mas é uma nesse questão sentido? de perfil do Ancelotti. Ele ouve os jogadores. Ele Ele não fala vai- que quando ele era jogador ele gostava de ser ouvido. Então ele ouve os Eu caras. acho que ele vai ouvir Por causa e vai disso. levar em consideração, e já deve ter levado muito em consideração e deve continuar ouvindo, mas daí a se sentir pressionado é completamente diferente. Ele não vai se sentir pressionado, mas levar em consideração, eu concordo com o Davi, ele vai levar. Eu tenho dúvida de como o Ancelotti pensa sobre o Neymar, porque ele não viu o Neymar na seleção, né? Ele sempre fala que leva os jogadores não só para ver o futebol, Nem mas pessoalmente, pra ver né? Ele foi pra Mirassol ver o Neymar, o Neymar não jogou. Então, Pô, eu tava vendo as ele- informações da Jovem Pan essa semana, do Pilhado, do Vampeta lá, não é nenhuma fonte que eu goste tanto, mas eu tava assistindo, e eu achei que quando o Ancelotti foi pra Mirassol, ele tinha saído ali do Rio, de São Paulo. Ele saiu Ele do Canadá. veio do Canadá, irmão. Ele estava no Canadá, Ele chegou veio no Brasil pra ir pra do Mirassol. Canadá para ir em Mirassol ver o Neymar jogar e não conseguiu ver. Ali, no Então. mínimo, teve um erro muito grave de comunicação ali, pô. De chegar, professor, não vou conseguir. Pô, o Neymar tem peso, tem tamanho para ligar pro Ancelotti. Pô, Ancelotti, não vai dar, cara. Minha enzima tá alta, meu CK não sei o quê, entendeu? Mas, pô, fazer o cara sair lá do Arruma Canadá. atestado fake. Sair lá do Canadá para chegar em Mirassol e não ver o moleque jogar. Moleque no bom sentido, tá? Não tô falando de molecagem, não. É pesado, bicho. Dá pra dar uma raivinha no cara, né? E não é da gente se preocupar com essa postura de alguns jogadores da seleção brasileira, não? De tentar transferir a responsabilidade um pouquinho pro Neymar? que postura. Porque, de falar que precisa do Neymar, que o Neymar é importante, Mas quem o falou? Neymar é o Quem líder. falou? O Rafinha. O Rafinha falou que se ganhar a Copa do Mundo e não tiver o Neymar, não vai Não ser a vai, mesma ter, coisa. não vai ter o mesmo gosto. Não foi o Rodrigo que Que falou isso? o maior presente que ele O tem... Rodrigo, eu falei pro Rodrigo, se eu não me engano, chegou a falar que o ele Rodrigo daria a vaga cedeu dele a vaga pro pra Neymar. ele. Se precisar da vaga. Mas não foi o Rodrigo que falou que não ia ter o mesmo gosto? O Rafinha também falou. O Rafinha também falou. O Rafinha também falou. O maior troféu da vida dele, que foi bicampeão da espanhol agora, recentemente, inclusive, o maior troféu da vida dele é uma camisa que ele ganhou do Neymar, uma chuteira, eu não lembro direito, uma camisa que ele ganhou do Neymar há O algum que é mais tempo. grave, o Marlon Cara, Freitas mas- falar que o título do Paulista é maior do que o título da Libertadores, ou o Rafinha falar que os títulos que ele tem no Barcelona, ele não falou, né, mas está subentendido. É menor do que ele ganhar uma camisa do Neymar. Mas é que aí é uma questão do se funciona ou não, pô. Se o Depou fala isso lá na Argentina e ganha a Copa com o Messi, tudo bem. E aí, pode ser uma comparação absurda, porque é óbvio que o Messi joga muito mais bola que o Neymar. Já ia começar E por aí, o ainda bem que Depou você também, Mas- falou. e o Depou também não é o cara que se o Neymar não tiver, se o Messi não tiver, ele vai ter que decidir o jogo, né? A gente tem que No lembrar caso que... do Rafinha e do Rodrigo, não, eles têm que decidir o A jogo. gente tem que lembrar que até poucos anos antes da Copa do Mundo, o Messi era muito mal visto na Argentina, porque ele não entregava na... O Messi ficou aposentado da seleção. Na seleção. Foi o Osório Ele que tá com trouxe. charminho agora, né? Então, Foi o Osório que trouxe o Messi de volta Não pra vou lembrar, seleção. mas ele tá com charminho agora, né? então ele... Tá com charmezinho ainda se vai pra Copa do Mundo ou não. Tava vendo ontem o Sibila, que é o correspondente do Grupo Globo na Argentina, falou que tem um burburinho grande na Argentina lá, se o Messi vai falar que não quer ir pra Copa ou não.
Ele tem direito. Então hoje, a gente olha para a seleção argentina e acha bonito. Os jogadores se entregaram pelo Messi, os Eu não jogadores acho fizeram bonito, de tudo não. pelo Messi. Você é do contra. Não acho bonito, Jogadores não. Quem fizeram acha de bonito tudo- isso é quem gosta muito do Messi. Os jogadores fizeram Não, de tudo pelo claramente Messi. na última Copa foi assim. Comemoraram, foram primeiro no Messi do que na taça, Sim. por exemplo. Então a gente acha bonito, porque a gente fala bem, é falado bem, porque a Argentina venceu a Copa do Mundo, porque o Messi foi bem na Copa do Mundo, tudo isso por conta do resultado que teve. Se o Mbappé tivesse feito os 3 gols e aí no final o Dibu Martínez não tivesse feito a defesa que fez para manter o empate e levar o jogo para os pênaltis, e a França tivesse sido campeã, talvez a visão sobre a maneira com que os jogadores da Argentina trataram a Copa do Mundo, trataram o Messi, fosse diferente. Então, tudo isso é questão de resultado. Se o Neymar for para a Copa, todo mundo se entregar pelo Neymar, o Neymar jogar bem e o Brasil vencer, aqui a gente vai esquecer que criticou os jogadores que falaram do Neymar, a gente vai O esquecer que Joneto vai criticou o comprar a Rafinha, camisa do Neymar. vai esquecer que criticou o Rodrigo. Então, a questão é essa. Ele é o ídolo dos caras, pô, não tem o que fazer. A maioria que tá ali começou a jogar futebol, gosta de futebol, gosta de jogar do jeito que joga, gosta de driblar, de ir pra cima, por causa do Neymar. Não tem o que fazer. Eu não vejo tanto problema. Assim, você falar que não vai ter o mesmo gosto vencer sem o Neymar, eu acho demais. Mas aí eu acho que tem uma exagero. diferença grande na questão dos dois jogadores. Primeiro de Neymar para o Messi, depois de Depou, que foi o exemplo que você usou, para Rafinha e o Rodrigo também. Tem a diferença O Estevão, até o que o Estevão falou, até aceito porque ele é muito jovem. Quando o Neymar estava arrebentando no Santos, ele tinha o quê? 5 anos de idade, por aí? Ele não viu o Neymar. 3, 4 anos de idade, deve ter crescido, né? O que o Estevão falou? Vendo o Neymar jogar. Nesse tom também de preciso do Neymar, quero o Neymar é um ídolo e tudo mais. O Estevão até faço uma força para aceitar, mas a questão principalmente do Rafinha. A do Casemiro eu não achei uma fala tão grotesca, não foi tão... O Casemiro né? chega a falar que tem dúvida se o Neymar Não aceita foi banco, tão pô. 80, mas a do Rafinha, a questão também do maior título dele ser uma camisa, uma chuteira do Neymar, não lembro corretamente, de um cara que resolve jogos para o Barcelona, eu acho sinceramente demais. Ele Cara, não é o mais que principal isso. jogador do Barcelona, Ficou é o essa Lamine Yamal. marquinha aí de que a seleção argentina se entregou pro Messi, olha os jogos da Copa. Mas eu olha acho- o Julian acho Alves demais, correndo pra caramba pra ele. Por ele, olha o Di Maria acabando com o jogo. Uma coisa é você ter consideração, respeito pro cara, esperar ele pra entrar em campo junto, abraçar ele após acabar o jogo. Outra coisa é você procurar o cara e jogar a bola pra ele o tempo inteiro. Toma aí, resolve, toma aí, resolve. É na questão, não Eu viu vi Di Julian Maria- Alves fazer isso, eu não vi Di Maria fazer isso. Os Então, caras jogaram bola, Não pô. viu o Di Maria falando esse tipo de coisa, mas se o Di Maria chegasse e falasse, é meu amigo, pô, jogaram juntos desde criança, é meu amigo. Eu gostaria de ganhar pela Argentina, mas também do lado de um amigo meu, essas coisas. Tratar como amigo, amizade, tudo bem, mas pode ter ídolos, pode. Mas o Rafinha já tá num patamar dele ser o ídolo. Cara, essa molecada Dele do ser o Brasil cara, aí, sabe? se Dele- vocês lembrarem... A gente pode não ter o Neymar, mas Se eu vou vocês resolver. lembrarem do O jogo ídolo aqui na do Rafinha arena- é Neymar, pô, não tem como fazer, cara. Algo, o que o Vinícius Você não Júnior tem como falou, mandar no a sentimento gente do fala cara. do Vinícius Júnior, pode faltar mas a dentro de idolatria campo. dele não pode influenciar nele dentro do campo, pô. Pode faltar personalidade Mas como é pro que Vinícius influencia Júnior dentro dentro do de campo. Eu vou dar um exemplo aqui. Brasil e Venezuela. Aqui, na Arena Pantanal. Se você pegar pra ver o tape daquele jogo, tem jogada da seleção brasileira que ela atrasa contra-ataque pra esperar o Neymar chegar, pô. Mas ao mesmo tempo o Rafinha É uma coisa naquela eliminatória ridícula. mudou a seleção brasileira, pô. Com o Neymar jogando do lado dele. Naquela eliminatória naquela eliminatória não, na eliminatória anterior, né? Da Copa de 22. Então é óbvio, tem jogos que os caras procuram mais o Neymar. Mas na Copa do Mundo de 22, por exemplo, eu não vi isso. Eu não vi o Rafinha procurar o Neymar o tempo todo, eu não Neymar vi o não Vinícius jogou Júnior quase. procurar o Neymar o tempo todo. Procuraram na hora que tinha que procurar. A gente tá falando aqui, mas eu não acho que a realidade da seleção brasileira seja essa, que os E caras não foi a só procuram o realidade- Neymar não foi a realidade da o tempo Argentina todo. também, não. E a gente tem que pegar também que no jogo contra a Venezuela era um time mal organizado. Era um time desorganizado. Então, quando o time está desorganizado, você faz o quê? Você começa a jogar do jeito Aquela que era dá. Diniz, Você vai procurar o aquela Neymar para era desafogar. É o Ramon comum, pô, Menezes, normal. aquela era começo não, o trabalho inteiro do Dorival. Dorival, pelo amor de Deus, né? Tá bem Foi bem ruim. péssimo. Mas primeiro é aquilo, Ridículo. criou-se uma lenda com essa história de jogar pelo Messi, não aconteceu isso. Inclusive, pra mim, o cara que mudou o jeito... Dois caras mudaram o jeito do time jogar durante a Copa, que foi o Julian Alves e o volante que foi E o pro Enzo. Chelsea, o Enzo. E pra mim, o Messi tem toda a magia, o cara que puxa realmente a responsabilidade e tudo, mas o cara mais decisivo daquele time foi o Di Maria. Pode ser uma É, postura ali de era correr um- mais, né? De se entregar, de... É o que a gente um fala de conjunto correr de pelo coisas. treinador, correr pelo É. Messi. Quando você... eu acho que aí você é muito feliz na comparação. O jogar pelo Messi é o correr pelo treinador. Não quer dizer que você vira assistente de luxo do Mas a Messi questão para é, fazer o que ele quiser. Se o Neymar vai para a Copa, se o Neymar joga, a responsabilidade de ser o cara
é dele. Quando eu falo Porque de ele é o transferência melhor. de responsabilidade, é isso. Então, Eu acho que é muito cômodo para essa galera também da seleção Exatamente. brasileira. Não, mas não é nem uma isso, questão gente. de comodidade. É uma questão de obviedade, na minha visão. Quem é o melhor ali entre todos? É óbvio, não está na melhor fase e tal. Mas quem é o melhor tecnicamente? É o Neymar. Hoje não. Se ele Mas é vai, o cara que vai tem chamar mais o nomes. holofote. Se ele vai, se ele joga, a responsabilidade de decidir é dele. A responsabilidade maior é dele. O Vinícius Júnior tem responsabilidade. Mas o ponto é esse, Mas se ele Davi. tá lá, ele tem o O que a gente está debatendo é exatamente isso. É se eles, é o que a gente falou aqui ontem bastante até. Primeiro ponto, eles realmente são são fãs do Neymar, o Neymar é ídolo deles. Mas na nossa opinião, e na minha principalmente, tem um outro segundo ponto que é muito importante. Eles estão loucos para tirar a responsabilidade da costa deles. Não é só aquele negócio, pô, sem o Neymar a gente não ganha e tudo assim. Pô, é bom ele estar lá, porque na hora da porrada da imprensa, na hora da porrada do torcedor, ele vai ser nosso escudo. Ele vai estar na frente, a porrada vai ser nele, não vai ser na gente, entendeu? A minha preocupação mas eu é acho essa. muito difícil afirmar isso A aí, minha pô. preocupação é essa. Eu sinto Muito isso também. difícil Se fosse afirmar um isso ou aí, outro, cara. mas é que tá meio É uma transferência de combinado até, responsabilidade parece. muito grande, cara. Não, muito não grande. dá para confirmar, não tem como confirmar, mas Não vai ser confirmado nunca. a sensação que passa é justamente essa. Aí o debate é bom, vai ter tempo para falar disso, tem até segunda-feira e com certeza, sem ou com o Neymar, a gente vai falar muito da vida do Neymar também durante a Copa do Mundo, depois da convocação. Mas vamos para o rápido intervalo, vamos respirar um pouquinho, porque daqui a pouco é momento de falar de Copa do Brasil. Eu sei que você, torcedor de São Paulo, você, torcedor santista, talvez até do Palmeiras, está um pouco preocupado, ansioso aí para o seu jogo da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta e fala com você, não sai daí. Voltamos! Pantanal nos Esportes no ar novamente, já vamos direto para a Copa do Brasil. Calendário na tela, com os resultados de ontem, classificação de Cruzeiro, classificação de Internacional e classificação de Fluminense. E os jogos que ainda restam nesta quinta fase da Copa do Brasil. Jogos de volta, jogos já decisivos. Fazer um apunhado dos 3 jogos que a gente teve ontem, bancada Internacional 3-2 para cima do Atlético, Cruzeiro 1-0 para cima do Goiás e Fluminense 2-1 para cima do Operário de Ponta Grossa. Curiosamente também, 3 jogos de time de Série A contra times de Série B. Todos os times grandões passaram, João Neto, mas meio apertados, né? Foi mais difícil do que você imaginava essa classificação dos times aí? Eu acho que no resultado sim, mas se você analisa o jogo, o Cruzeiro, embora tenha tido ali a bola na trave, o Fabrício Bruno salva uma bola também que era praticamente gol. O Cruzeiro construiu para vencer por mais, né? Principalmente no primeiro tempo ali. Se saísse com 2-3-0 no primeiro tempo, não era exagero algum. O Fluminense é a mesma coisa. O Fluminense faz 1-0 ali. Perde pênalti. Perde pênalti, tem muita chance de gol e não aproveita. E numa falha do zagueiro, que me fugiu o nome dele agora... me fugiu o nome do zagueiro, perdão. O Operário empata o jogo, aí o momento ruim, a pressão da arquibancada entra em campo e deixa o jogo com um ar mais tenso, né? Mas o Fluminense e o Cruzeiro construíram para vencer com muito mais tranquilidade. E no caso do Inter, embora tenha sido um jogo com muito gol, o Inter ganha as 2 partidas, né? Em momento nenhum o Inter viu a sua classificação ameaçada, em momento nenhum o torcedor colorado ficou assim, puxa Maria, se sair um golzinho aqui a gente tá Acho fora. que o Inter sofreu mais por desleixo do que por... E o por Bernabé sofrer voltou a jogar, hein? Ofensivamente, Partidaça né? do Bernabé. Bernabé voltou, Ofensivamente voltou a jogar, ele joga assistência, muita gol bola. de novo. Jogou de ponta, praticamente, ponta esquerda. Eu acho Foi que muito é uma- importante para o Internacional em 2024. Se eu sou Fez o em Inter- 2025 abaixo, muito ruim, e agora volta a jogar. Se eu sou o Inter, se vou jogar com linha de 4, o Bernabé não é meu lateral esquerdo, ele é meu ponta esquerda. Só que se eu sou o Internacional ali, eu jogo com 3 zagueiros para liberar esse cara para atacar o tempo inteiro. Porque ele realmente falha muito na defesa. Só que ele vai muito bem, ele faz muita diferença no ataque, né? Ele é muito bom atacando. Eu acho que neste caso aí poderia se fazer um esquema para privilegiar um pouquinho essa valência dele aí, que ajuda muito o time, né? É um cara que entrega muito. Pois é, os 3 grandes passaram na noite de ontem, significa o quê? A zebra segue solta, né? Acredito que teremos pelo menos uma zebrinha nesta quinta fase de Copa do Brasil. Não aconteceu ontem, talvez os clubes de hoje e de amanhã, quinta-feira, estejam preocupados com isso, mas 2 jogos me chamam a atenção hoje, bancada, que é Juventude e São Paulo, Coritiba e Santos, 2 times de São Paulo preocupados com seus jogos na Copa do Brasil. Começando com você, Davi, esse Coritiba e Santos. O Santos, a gente falava ontem, o João Neto falou, até discordei um pouquinho, deu uma melhorada nos últimos jogos, por mais que tenha vencido somente um, justamente o confronto contra o Bragantino, mas em questão de desempenho o João Neto falou que deu uma melhorada. Esse desempenho, essa melhora, é o suficiente para o Santos passar hoje contra o Coritiba?
Ou o Coxa ainda segue com esse favoritismo nas costas? Eu não cheguei a ver se o Neymar viajou pro jogo de hoje. Ele Deve vai ter estar viajado. Se não viajou, Deve ele ter tá de viajado. sacanagem, né? Não. Aí ele tá de Não dá pra brincadeira saber, se né? ele não viajou Aí hoje, pô. tá brincando. Isso que é ruim, a gente colocar em dúvida isso. Então. Ele viajou, ele vai jogar. Vai falando aí. Não, ele vai jogar, não, ele vai jogar, tenho certeza Pelo amor de absoluta. Deus. Eu tenho certeza absoluta. Mas o todo permite você ter essa dúvida se ele vai viajar pra jogar um jogo decisivo ou não. Ó, só de última hora aqui abrir o site do GE para ver quem os relacionados do Santos. Notícia de última hora praticamente, hein? O Jardim, técnico do Flamengo, indica e Flamengo prepara investida por Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro. Joga muita bola. Aí tá de brincadeira também, né, Flamengo? Dá uma... Baita lateral, velho. Calma, Flamengo. Os caras querem todo agora mundo. tá pô. Eles podem. Alexandro, tem o beijinho lá, como que é o nome dele? Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, dá uma segurada. Não precisa, precisa? Faz igual, vocês têm Pode dinheiro Precisa, também. não tô falando do meu. tô Faz falando- igual, ué. Se Vai conseguir atrás levar do o Alex Telles, Kaique por que vocês não vão atrás do Alex Telles? pela madrugada, dá pra ir. Inclusive o Flamengo também dá pra ir atrás do Alex A Telles. ideia do Flamengo não. Mas, rapaz, que notícia, né? Pra mim, o Kaique será um dos, na lateral esquerda, evidentemente, um dos nomes aí que mais terão chances nesse próximo ciclo. Pra esse, acho que ele não vai pra Copa do Mundo. Tá na pré-lista, mas não vai. Mas pro próximo ciclo, acho que ele vai ser bastante utilizado. Também mas, acho. enfim, Santos de Neymar da Silva, Santos Júnior contra o Coritiba no Couto Pereira, Davi. O Santos faz um bom jogo na última rodada Neymar viajou. do Brasileirão contra o Bragantino, né? Mas antes disso, tem outros empates ali com o Recoleta, tem um empate com o Palmeiras, que aí é um bom resultado, não tem como a gente fugir desse fator. Mas vinha de muitos empates ali que colocam um pouco em xeque. Tem empate com o Bahia fora, O né? Santos empate com o Bahia, teve empate também com o São Lourenço na Sul-Americana e o empate com o próprio Curitiba em 0x0. Jogos pesados fora de no casa, primeiro né? jogo. Bahia, São Lourenço, Palmeiras, todos jogos difíceis. Jogos complicados. Então isso coloca um pouco em xeque o desempenho do Santos em termos de classificação na noite de hoje. Eu acho que é um jogo que continua bastante equilibrado. Talvez um ligeiro favoritismo ao Coritiba por jogar em casa, mas eu acho que também já não é tanto quanto a gente pensava, talvez, depois, ao final da primeira A partida. distância diminuiu, né? Eu acho que o Santos se apresentou melhor assim para isso, e não tem como fugir dele de novo. Acho que o Neymar também apresentou a melhora para ser mais confiável para o jogo de hoje, para decidir a partida de hoje, eventualmente, contra o Curitiba, do que ele parecia O no Coxa que primeiro é jogo. o quinto pior mandante da Série A do Campeonato Brasileiro. A Eu maioria acho dos seus que resultados hoje- são jogando fora. Acho que ele é o quarto melhor visitante. Eu acho que hoje o torcedor santista, que não é aquele cara completamente apaixonado pelo Neymar, ele tem muito mais motivos para ter esperança do Neymar acabar com o jogo hoje, decidir o jogo, do que há 2, 3 semanas atrás. Hoje dá para ele ter uma confiança maior que isso pode acontecer do que a gente via um tempo E atrás. não só o né? Neymar, né? Eu acho que o Roleiser O Roleiser entrando tá de jogando fato bola, no time o Barreal tá bem. Pode melhora parecer muito a implicância equipe do com o Santos. Neymar, mas o principal jogador do Santos hoje é o Rolês? É o Roleiser. Provavelmente. É o Roleiser. Depois que ele entra no time, era algo que a gente questionava aqui, né? Por que o Roleiser não era titular? Ele sempre entrava bem, constantemente entrava bem na equipe do Santos. Agora que ele entra de fato no time como titular, faz muita diferença para esse time, né? O time fica mais agressivo, o time fica mais dinâmico também. Você tem um cara a mais ali para criar, porque em teoria o Neymar deveria ser esse cara de criação, mas a gente viu que especialmente nos momentos mais difíceis fisicamente dele, o Santos perdia um pouquinho, porque nem sempre o Neymar conseguia estar em todos os lugares. Às vezes o Neymar priorizava estar dentro da área para pegar uma bola sobrada e conseguir fazer o Tendo o Roleiser, você até amplia a oportunidade do Neymar marcar, porque você tira um pouco dessa responsabilidade criativa que o Neymar tinha, você tem o Roleiser ali que vai fazer esse papel, que vai ajudar, vai deixar o time um pouco mais dinâmico. Isso também pode deixar o Neymar mais perto da área, que a gente tem visto que provavelmente tem sido a principal valência dele nesse retorno ao Santos. Muitos gols do Neymar, que são aquele gol do centroavante, né, que é o cara que está bem posicionado, a bola sobra, a bola chega ali, ele dá a última finalização. Acho que ele tem ido muito bem no Santos dessa maneira, principalmente. E a entrada do Roleiser é fundamental para aumentar as chances de esse tipo de jogo funcionar para a equipe do Santos. Então a distância diminuiu, acho que já está mais equilibrado. O torcedor santista entra um pouquinho mais confiante para essa partida do que entrou na ida.
O que deixa esse confronto ainda mais no escuro, né? Se onde a gente já falava que não tinha zebra nem para um lado nem para o outro, segue ainda mais equilibrado esse confronto Eu de acho que é Curitiba promessa e de Santos. jogo muito bom esse jogo de hoje. Será? Eu acho que vai ser jogo bom, porque o jogo da Vila já foi legal. O jogo da Vila foi movimentado, teve chance de gol e tudo mais. Eu acho que hoje vai ser mais um jogo interessante do Curitiba com o Santos. E o Juventude com o São Paulo? São Paulo que venceu em casa no Morumbi, perdendo muitos gols, perdeu o pênalti também com o Caleri, né? Fez o jogo aí com o pênalti. Um caminhão de gols. Que o Caleri desperdiçou o pênalti com a camisa do São Paulo, mais um, né? Ele que desperdiçou 2 pênaltis seguidos em uma sequência. O do Juventude foi um deles. E agora leva essa vantagem para o Alfredo Jaconi, João Neto. Sua avaliação, sua expectativa para esse jogo? E se, mesmo com a declaração do presidente do São Paulo, caso aconteça eliminação hoje, é o último jogo do Roger Machado no comando técnico do Tricolor? Primeira coisa, a gente tem que saber se a gente vai conseguir ver o jogo, né? Porque nesse frio que tá no Brasil ali, eu não sei se vai... O Alfredo Jaconi, que é um filme de terror, a gente já falava aqui, tá fresquinho, né? Imagina a neblina. Tem que ver. Imagina a neblina lá no interior do sul. A neblina vai nos Como é que tá o permitir tempo assistir o jogo, né? Quanto à questão do Roger, ontem à noite teve um evento também e ele repetiu mais uma vez. Não esquece, não vou mandar o Roger embora. Ele falou mais uma vez ontem à noite. Então, acredito eu que pode ser que uma derrota hoje... Mas ao mesmo tempo ele fala que vai ganhar do Juventude, Sim. que vai ganhar do Fluminense. Não, mas o que eu tô falando, pode ser que uma derrota hoje culmine com uma demissão do Roger no dia 1º, no dia 2 de junho ali, quando acaba tudo e tem a parada de quase 2 meses para a Copa do Mundo, né? Mas eu acho que neste momento não cai não, continua até a parada da Copa do Mundo pelo menos. Jogo Você é acredita duro. em palavra de dirigente, João? Não acredito, mas eu acho que é o mais normal de ser feito. Você tem 50 anos de carreira. Não é questão de acreditar. Quantas vezes você já viu dirigente não? Aí tá é uma comigo, questão de É meu lógica. fechamento, tá no cargo, vai terminar o ano. Hoje é dia 13, 13 de maio. dia 30, dia 31 é para o futebol, pô. Dá pra você aguentar 15 diazinhos e depois mandar embora. Será que dá ainda? O São Paulo tem quantos jogos ainda? 6 jogos a mais, além desse? Deve ter um monte, 6, né? 7 Porque você jogos joga a um mais. dia atrás do outro, mas, Tem mas essa dá, média, 6, 7 jogos a mais ainda, até a pausa para a Copa do Mundo. mas dá pra esperar sim. Ó, hoje tá ensolarado lá em Caxias. Tá frio, O negócio é frio a noite, pra gente, E né? à Pra gente noite? deve estar calor, 18, 17 graus, tá A ensolarado. noite que é o negócio. À noite vai Baita estar uns sol. 12, 11 graus, mas não vai estar nublado, vai estar Não vai estrelado tá o nublado? céu. Vai estar estrelado. Segundo o aplicativo do tempo aqui. O vai jogo é estar estrelado. cedo, né? O jogo lá é às 19. 19 horas de lá. Acho que o pior é quando cai aquele jogo das 21h30, né? Que aí complica o negócio. Se mais cedo dá uma ajudadinha, né? Situação complicada do São Paulo, internamente também, porque além da questão da manutenção do Roger Machado, tem a questão de novo, né? O São Paulo falando que falta dinheiro, acabou o dinheiro. São Paulo que luta pelo G6 do Campeonato Brasileiro, segundo o próprio presidente, mas demitiu o Crespo por falar a verdade ali de brigar pelos 45 pontos e depois ver o que dá. Mas essa é a situação do São Paulo Futebol Clube, mas hoje a gente ainda tem Mirassol e Bragantino, 1-1 no marcador. A partir daqui, como não tem mais tanto equilíbrio assim, na verdade a gente esqueceu do Vasco e do Paysandu, né? Dá pra voltar um pouquinho. Vamos tentar cravar quem passa para a próxima fase, porque já acabou aqui a questão do jogo de ida, só jogo de volta, então já dá para ter um pouquinho mais de noção. Primeiro, o Vasco já está classificado para a próxima fase, né? Poupa tempo, Davi João Neto? Sim. Poupa tempo, né? Essa é poupa tempo. Vasco em São Januário. Mirassol e Bragantino, totalmente ao contrário de Vasco e Paysandu, totalmente equilibrado, né? Talvez o confronto mais equilibrado do dia, junto a Coritiba e São Paulo. Davi e João Neto, começando pelo Davi. Mas o Bragantino vai passar com o gol do Pita. Do Pita? Saudades do Pita? Saudades do Eu Pita. acho E que por você, ser- João Neto, saudades do Walter do outro lado também? Eu acho que Saudades por do Pita, ser... do Walter? Eu acho que por ser Mirassol, o Mirassol passa. Tempo normal, pênalti? Aí já não sei, cara. Vai ser apertado. Pode ser Ceará que seja pênalti. e Atlético Mineiro, o Galo ganhou em Minas Gerais por 2-1, leva essa vantagem lá pro Ceará. João Neto. Eu acho que esse jogo é perigoso do mesmo jeito que Juventude e São Paulo é perigoso. Rapaz, eu vou falar que o Atlético Mineiro passa nos pênaltis. Nos pênaltis, Com o Everson fechando o Everson gol. Milagreiro. E aí, Davi? Eu acho que vai para os pênaltis também, mas é o Ceará que vai passar. É o Ceará que vai passar. Quem tem um confronto mais difícil pra você, Davi? O Atlético Mineiro hoje ou o São Paulo contra o Juventude? Um gol de diferença aí pros dois. O São Paulo, São Paulo tem a vida mais complicada? porque vai para o Alfredo Jaconi. E aí é... Convencemos ele do Alfredo Jaconi. Eu acho que aí É são meio duas mítico. coisas, né? Primeiro, o São Paulo tem o ambiente mais... Convencemos não, o Alfredo Jaconi eu tô falando desde o começo. O São mesma Paulo coisa que tem vocês. o ambiente mais inóspito, né?
Só que eu acho que o São Paulo tá jogando melhor que o Atlético Mineiro, então meio que dá uma balanceada. Acho que são dois confrontos bem difíceis, né? O São Paulo é mais confiável que o Galo. O Galo é muito oscilante, joga bem aqui, joga mal acolá, não consegue também sustentar o resultado. O São Paulo joga mais ou menos sempre. Não consegue matar o jogo. O São Paulo é aquele nota 6. O Atlético Mineiro às vezes vai um nota 7, 8, nota 3, enfim. Esse aqui também poupa tempo, né? Palmeiras e Jacuipense. Por quê? Você acha que não dá pro Jacuipense? De jeito nenhum, impossível. Você acha que dá pro... Lógico que Se não. o Jacuipense de passa também, hoje né? é um desastre. Se o Jacuipense passa hoje, o Abel é demitido? Mano, eu ia falar, Se não não dá for- pra falar ao vivo. Não dá Se a Jacuipense passa hoje e o Abel Ferreira não for demitido, ele não vai ser demitido nunca mais na vida Não dele. dá pra falar ao vivo, Um né? 4x0 do Jacuipense. Hoje Cê ele não tá cai? louco, Não cai o Abel cê- Ferreira? Com mais um mando do Palmeiras, Tem praticamente. que será demitir ele e o elenco inteiro. Não será no interior da Bahia, não será em Jacuípe, né? Como que é? Não sei, cara. Acho que é Jacuípe. Eu sei que se o misto nome passasse, do- jogaria contra o Jacuipense em Salvador. Em Salvador? É, o Em jogo vai ser Salvador. em Ele Londrina. levaria para Salvador? Mas enfim, sei se não ele vai ser levaria, no se interior ele da levar, Bahia, não não vai sei. ser também na capital baiana, não vai ser Salvador. Riachão do Jacuípe. Será, é Jacuípe, né? Será em Londrina, no Estádio do Café, no Paraná, mais um mando do Palmeiras. Pela madrugada, né? E este aqui dá pra cravar? O João Neto não consegue cravar, ele deu um pitacozinho ontem, Davi. Falou que não consegue cravar, não seria uma surpresa o Bahia passar. Concorda que não seria surpresa o Bahia passar? Ah, eu me surpreenderia. Eu me surpreenderia. Com o Bahia passando 3 a 1. Mas eu dei um 3 a 1. motivo pra mim de não ser surpresa, Do né? jeito que esse time pipoca em decisão, Eu acho que o time do Bahia é uma completa incógnita. Você não sabe o que acontece com o Bahia, é muito difícil de Não. analisar. Não é um absurdo, né? É um resultado que dá pra passar. Nos pênaltis, principalmente. Eu falei que eu não me o surpreenderia que se aconteceu. houvessem pênaltis no jogo. Mas pela maneira com que Até o Bahia nos pênaltis. costuma jogar nas decisões, com que costuma atuar mais abaixo, eu acho que vai passar o Remo até mesmo. concordo E com o o- João Neto até de porque não o Remo saber também o que faz um esperar do bom Bahia. campeonato. Não sei o que esperar do Bahia, mas eu sei o que esperar do Bahia em momentos decisivos. Inclusive, eu disse que eu não me surpreenderia do Bahia conseguir levar para os pênaltis e ser eliminado, né? Pode Pode acontecer acontecer, inclusive, isso. Você vai lá, reverte o resultado e é eliminado nos pênaltis. Só que o Remo tá num bom momento. O Remo vem de um empate com o Botafogo no Rio de Janeiro e um empate com o Palmeiras, que é um empate com o Então. Palmeiras em qualquer lugar é difícil, né? E Então, também- o momento do Remo é melhor que o momento do Bahia. E também é uma boa vantagem, né? Pra sustentar, pra ótima segurar. vantagem. Não é como se precisasse vencer, né? Que se tivesse perdido de 1-0, né? Que empatou, não. Tem um resultado aí de 2-0, ou seja, se tomar um ali ainda dá pra organizar a casinha. E o Remo tem jogadores experientes pra isso e vai ter o clima totalmente ao seu O favor. problema é que o mais experiente entregou a paçoca contra o Palmeiras, né? Amanhã a gente fala de Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, Corinthians e Barra, CRB e Fortaleza, Vitória e Flamengo. Esses são jogos de amanhã da quinta fase da Copa do Brasil. Agradecer ao João Neto, ao Davi Navarro que esteve aqui conosco e principalmente a você de casa. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua amizade aqui com a gente. Voltamos amanhã, quinta-feira, com o Pantanal nos Esportes. Até lá.